Integrante do quarteto humorístico mais popular da TV brasileira, Dedé Santana nasceu no meio circense, onde foi palhaço, trapezista e chegou a fazer números no Globo da Morte. Filho de mãe contorcionista e do palhaço Picolino, começou nos palcos com poucos meses de vida. Viveu tempos de dificuldades e fez um pouco de tudo. Foi engraxate, ajudante de mecânico, verdureiro. Na carreira artística, trabalhou na TV, no teatro e marcou várias gerações, como Dedé de Os Trapalhões. Dedé é ator, dublador, diretor, roteirista e atuou em mais de 40 filmes durante sua carreira. Hoje, brilha nos palcos com a peça Palhaços e vive um enredo que tem grande semelhança com sua história. Dedé, que alegria poder conversar contigo aqui, assim. Oh, muito Sonho obrigado. de infância realizado. É? Me conhece desde pequenininha, né? Pois é, acho que eu sempre escuto as pessoas falarem isso. Puxa, te conheço desde pequenininho. Coitado, vocês não tinham para onde correr, né? Porque era televisão, rádio, cinema, revista em quadrinho. A gente fazia de tudo. Vocês não tinham, assim, o jeito era ficar com os Trapalhões mesmo. Agora, Dedé, você está numa fase muito interessante da sua carreira. Graças a Deus. Com mais de 80 anos de idade, tive o prazer de assistir a peça, esse seu novo trabalho, e que mostra uma veia sua dramática, que eu não imaginava nunca que existisse, sempre teve isso. Como é que descobriu isso? Eu comecei muito cedo, porque eu sou nascido e criado em circo. Eu entrei no palco a primeira vez com 3 meses de idade no colo da minha mãe, numa peça que chamava Cabana do Pai Tomás. A minha mãe fazia uma escrava, né? E eu fazia o filho da escrava. Era um bebezinho e tinha um boneco lá, mas meu pai falou, não, bota o Dedé mesmo. E botaram e eu fui. Tinha uma hora que essa criança tinha que chorar. E eles prepararam um disco lá, eram uns bolachão, com choro de criança e tal, e eu chorei na hora certa. Então todo mundo riu. No meio do drama, os artistas que estavam em cena começaram a dar risada. Aí meu pai parou o espetáculo e avisou para o público, olha, aconteceu isso, isso. Aí foi meu primeiro aplauso. Olha só! E quando foi que descobriu assim o primeiro fã? Primeiro fã, menina, eu acho que foi no começo da televisão, né? Porque eu trabalhei em circo muito tempo. Em circo eu fiz de tudo, eu trabalhei em barra, trapézio, Globo da Morte. Aquilo que eu falo na peça aqui é verdade. Eu fiz um pouco de cada coisa, né? Até que uma vez eu fui convidado pelo Arnon Rodrigues para fazer programa na televisão no Rio. E o Arnon gostou muito de mim, você tem que ir para a televisão. Eu não queria e tal, aí acabei indo. E eu sempre tive mania de ir na feira, até hoje, que se eu fosse, eu vou na feira, né? Aí, domingo, eu morava ali em Ipanema, eu fui para a feira e chegou uma moça lá, falou, por favor, você podia me dar um autógrafo? Eu fiquei meio assim, não, é que eu te vi na televisão, você assina. Eu falei para ela, olha, eu posso escrever uma coisa? Aí ela falou, o que que é? É meu primeiro autógrafo. Nunca ninguém me pediu autógrafo. Aí eu escrevi meu primeiro autógrafo e tal, e agora há pouco tempo atrás, essa pessoa apareceu de novo, com esse autógrafo, eu falei, você me deu o seu primeiro autógrafo. Nossa, né? que E eu emoção, peguei hein? E assinei outra vez ali, que interessante isso, né? Guarda, uma história bonita mesmo, É uma história né? bonita, foi meu primeiro autógrafo que eu dei. Olha que Na legal. feira. Na feira. Dedé, agora a gente tem todo esse histórico teu do circo, a gente tem toda a parte cômica, né? A peça aqui já abre falando muito dessa vida do palhaço. A peça é sobre a vida do palhaço. Tragicômica. É que tragicômica. chamam tragicomédia, que é a mistura da comédia com o drama. E né? aí eu te pergunto, você se acha um grande palhaço? Eu aprendi uma coisa com o Musso. O Musso falava assim, meu compadre, ninguém é bom naquilo que faz, a gente tem tempo. Entendeu? O Musso sempre falava isso. Porque eu falava, pô, Musso, você é muito bom, cara. Eu às vezes estou em cena, dou risada com você, você improvisa muito. Foi quando ele me falou isso aí. Essas palavras do Musso eu guardei, né? E acho bem interessante. É que o meu pai, muito cedo, ele reunia os irmãos no circo e falava assim, olha, vocês não se iludam,
com uma moça que chega e gosta de vocês, são fãs que viram vocês trabalharem, respeite a filha dos outros, vocês têm irmã, meu pai trazia toda essa coisa. O público tem que ser respeitado, isso ele batia muito nessa tecla. O público tem que ser respeitado. Para ser um bom artista, você tem que, em primeiro lugar, respeitar o público. E meu pai fazia isso. A gente trabalhava com circo com 2.000 lugares e trabalhava com 5 pessoas. Todo mundo fazia igual, maquiava igual, fazia o espetáculo igualzinho. Meu pai não admitia que alguém relaxasse no espetáculo. Então, aprendi isso muito cedo, né, no circo. E o público também tem esse respeito pelo artista? Eu não sei com todos. Comigo eu sinto que existe. Existe um respeito, existe uma emoção nas pessoas. Eu tenho me emocionado muito ultimamente, né? Eu acredito que o Renato Aragão também, porque em Porto Alegre mesmo veio um rapaz com um filho chorando, me abraçar, e eu fiquei até meio assim, né? Ele chorava com o filho do lado, falando, rapaz, eu sou seu fã há muitos anos. Eu estava namorando, já era teu fã, não perdi os programas, fiquei noivo, casei e tenho meu filho hoje. E o meu filho que pediu para te dar um abraço, que te conheceu. Ah, que legal. Ele falou, não aguentei, eu comecei a chorar, e eu também quase chorei com ele, abracei. Mas eu sinto que existe um respeito muito grande dos próprios colegas, né? O Matheus Solano, eu sou fã do Matheus, assim, tá, eu gosto das coisas que ele faz. Eu cheguei na Globo outro dia, lá ele estava gravando, assim, eu cheguei, aquele carrinho da Globo, né? E ele largou a gravação, correu na frente do carrinho e começou a rever. Eu falei, pô, cara, não faz isso e tal. Existe um respeito dos próprios colegas com a gente. Coisa bonita isso, né? Eu acho muito bonito isso aí. Como eu sempre respeitei os outros, né? Eu sempre tive um respeito por todos os atores, comediantes. Meus comediantes dessa juventude não conhecem muito, mas foi Oscarito, Grande Otelo. Oscarito, para quem não sabe, ele foi o maior comediante que o Brasil já teve. Todos nós, comediantes, imitamos alguma coisa dele, né? Ele era um ator excepcional, ele fazia comédia no cinema, você morria de rir, ia no teatro e via ele fazendo um drama. Eu ficava admirado, falei, poxa, eu vim no teatro e chorei com o meu comediante, cara, como é que pode uma coisa dessa? E depois eu descobri que ele foi colega do meu pai no circo, ele era palhaço de circo também, trabalharam juntos na Argentina, porque ele era espanhol. Engraçado, ele não era brasileiro, era naturalizado brasileiro. A sua veia com o seu vínculo com o circo continua muito forte, né, Dedé? Apesar de cinema, televisão, teatro, o que é a preferência? Onde eu mais gosto de estar no Picadeiro do Circo, que eu me comunico direto com a plateia, né? E aí o Tiriri que inventou aí, me nomeou embaixador do circo no Brasil. Ele falou, não, estavam escolhendo um, Tiriri que falou, não pode ser outro, só pode ser o Dedé. Estava muito meu amigo também, né? Esse é um título que você guarda com orgulho. Aí eu fiquei com o embaixador do circo no Brasil. Você falou que gosta do picadeiro. Na peça tem uma passagem que você fala que é no picadeiro onde o palhaço trabalha seus medos. O riso alivia, mas o choro também. É verdade. Isso acontece contigo também? Acontece também. Quais são os seus medos? Tem vários. Não, mas é assim mesmo. E às vezes se a gente não agrada, a gente fica com medo no picadeiro. É engraçado. Se a plateia não ri pra gente, é uma coisa terrível, uma angústia aquilo, né? A gente faz de tudo, a gente se mata, se joga no chão, até fazer a plateia rir. E às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Mesmo no show dos Trapalhões, às vezes a gente entrava e a plateia não ria o de costume, né? Aí o Didi passava perto de mim e falava, eles iam para o enterro, erraram o caminho. Eles iam para o enterro, erraram o caminho, entraram aqui e tal, brincando. Aí a gente vivia ali, brincando muito. Os Trapalhões tinham uma coisa de bom, eles viviam 24 horas juntos, né? Então a gente, um conhecia o outro no olhar. Isso aí virou uma família, né? Isso vai ser muito difícil de acontecer. Hoje as pessoas se encontram na hora de gravação, com o texto na mão. A gente improvisava demais, né?
E tivemos bons diretores, né? A gente deu essa sorte também, né? Você fala do Didi especialmente, assim, com um carinho muito grande. Eu tenho ele como se fosse meu irmão, né? Porque, na realidade, tudo começou com uma dupla, Dedé e Didi, né? Os Trapalhões foi uma coisa que veio... A gente já tinha, acho que 10, 12 filmes com recorde de bilheteria e tal. Depois é que foi se criando os Trapalhões, né? Então eu tenho um carinho muito grande com ele comigo também, né? E ele fica muito feliz porque eu, com orgulho, eu digo isso, eu levei o humor circense para a televisão, né? É bem específico isso. Então aquela história de que havia ciumeira de Dedé e Didi, isso é lenda. Isso é intriga, é intriga. Ele tem intriga de picadeiro. Ele tem um carinho muito... Ele briga comigo às vezes. Ele briga por coisas erradas que eu faço, né? Que eu faço muita coisa às vezes sem pensar, assim, rapaz, tem que pensar, assim. Agora ele está brigando comigo e falou assim, você precisa te dar um tênis de presente para você. Eu falei, para quê? Para tu caminhar, rapaz, tu não anda, tu tem que andar 1 hora por dia, sai ali, vou enfrentar. Ele briga com essas coisas comigo. Olha, então já que você falou disso, que aí é o cuidar da saúde, né? A gente vai continuar essa conversa, porque eu quero que você me explique o seguinte, como que mantém um texto tão longo, a memória, os segredos dessa memorização e da disposição em palco? Daqui a pouquinho você continua contando isso pra gente. Eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Dedé Santana. Como é? Me conta esse segredo, que tem tanta memorização, porque a peça que você está em cartaz, ela tem um texto muito grande. Tem. Quando você gosta do texto, é mais fácil de você decorar, eu acho, né? Essa aqui eu decorei em 20 dias, né? Todo mundo achava que ia ser difícil, pensaram até, falou, se não conseguir o diretor falou, vou te arrumar um ponto eletrônico e tal. Eu falei, não, dá um tempinho, eu acho que eu vou conseguir, né? E eu conheço pessoas que decoram na hora, por exemplo, o Antônio Fagundes. Eu fui gravar com ele e fiquei admirado, ele chegou, não sabia o que ia fazer. Era um capítulo de novela. Eu participava nesse capítulo com ele e os Trapalhões. Foi 25 anos dos Trapalhões. E ele chegou, pediu licença para o diretor, falou, um minutinho. Pegou o texto assim, leu, falou, vamos gravar. E teve uma hora que eu errei o negócio, ele falou, peraí, Dedé, você tem que falar isso para me poder falar isso. Olha só. Que admirável, cara, ler uma vez só, né? Quando eu gosto do texto, eu sinto que é mais fácil. E o texto é espetacular. Na hora eu fiquei um pouco de medo, 60 páginas eu fiquei com um pouquinho de medo. Eu olhei assim, Jesus amado. E é um texto que a gente enxerga um lado dramático de Dedé, que eu não imaginava que existia. Mas na hora que teve um ensaio, que eles precisaram botar a foto ali, que é da minha mãe. E no ensaio, quando eu abri, eu comecei a chorar, cara. Vi ali minha mãe, e todo dia eu me emociono. Todo dia, quando eu abro aquilo ali, vejo minha mãe, minha irmã, é uma emoção muito grande para mim, né? A minha mãe era mãe, amiga, irmã, era tudo minha, né? Meu pai também era uma pessoa maravilhosa, né? A gente viajou num circo pelo Brasil inteiro. Meu pai era muito observador, ele chamava ensaiador. Ele tanto era ator de peça, drama, comédia, como ensaiava os números, né? E um dia ele reuniu os irmãos e falou assim... para minha irmã, quantos números você faz? Minha irmã falou, faço 1. E você, por menos 2? E você, eu faço trapézio, não sei o que, você tal. Aí virou para mim e falou assim, e você, Dedé, quantos números você está fazendo? Eu falei, 8. Ele parou, olhou para minha cara e falou, 8? Eu falei, 8. Ele falou, Dedé, por que você não faz um só bom, hein? Ele falou, quem faz 8 números em circo não faz nenhum bom, né? E engraçado que eu me vejo nessa peça no que está acontecendo hoje mesmo nos circos. Quando diz aí, né, que o circo, hoje em dia, o artista é pau para toda obra. Falta um, tem que substituir o outro. Se o cara não é mágico, ele sabe como faz a mágica, vai lá e faz. De repente, falta o cara que vende pipoca, ele corre lá, troca a roupa. E, infelizmente, o circo no Brasil está assim, porque não tem apoio nenhum do governo. Nenhum.
E o circo sempre teve essa coisa mãe, de uma batalha, é o amor pelo circo, né? Quem está ali a mãe dentro. de todas as artes, né? Tudo começa no picadeiro do circo. Os grandes artistas que eu conheci eram circenses, né? Não eu, não estou falando eu, não. Mas Lima Duarte, ator circense, Oscarito, que foi o maior comediante que nós tivemos no país, era palhaço de circo. E quando perguntaram ao Charlie Chaplin quem é o maior comediante do mundo para você, o Carlitos, né? Ele virou e falou: Mário Moreno Cantinflas. Quem não conhece precisa conhecer o Cantinflas, que ele é sensacional. Era palhaço de circo também. Sim. Entendeu? Então é a mãe de todas as artes, né? No circo a gente faz de tudo: drama, comédia, chanchada, pastelão, número, cai, levanta, pendura, né? Agora, sempre que se vai falar da história do palhaço, se fala da vida do palhaço, sempre se fala com um quê de tristeza. Por quê, hein? É porque as pessoas pensam que é brincadeira, mas não é. Essas coisas acontecem. Por exemplo, nós chegamos... Meu pai tinha um circo pequeno, paninho de algodão. Era um circo, nem era um circo bonito, era um circo da família, mas para mim era o circo mais lindo do mundo, porque era o circo da minha família, né? E eu viajei muito com o circo, eu via muitas coisas que aconteciam na cidade. Às vezes eu mesmo enchia meus olhos de lágrimas, de ver coisas em cidades que a gente passava e tudo, né? Mas aí quando você entra no picadeiro, né? Você parece que se renova, porque Deus me deu um dom de ser palhaço, né? Eu acho que é um dom que a pessoa tem, né? Não adianta, palhaço você não aprende com escola, nada, é fazendo, né? Então, não sei, menino. O meu pai, nós estávamos com um circo ruim, entramos ali em Cubatão, e meu pai falou, naquela época se confiava muito na palavra das pessoas. Meu pai foi no armazém do lado, no coisa, comprou tinta, comprou tudo para pagar depois da estreia. Foi na rádio e falou: olha, nós vamos estrear, depois nós pagamos vocês. Os caras, tudo bem, propaganda não sei o quê. Um dia antes da estreia, meu pai foi comprar uma lata de tinta, foi buscar. Quando ele voltou, foi atropelado e morreu. E aí eu cheguei para minha mãe e falei: e agora, mãe? Ela falou assim: nós vamos trabalhar. Os ingressos estavam todos vendidos. Ele falou: nós vamos trabalhar porque senão nós não vamos ter dinheiro para fazer o enterro do teu pai. E aí o que aconteceu? O circo lotado, eu e meu irmão éramos um palhaço. Meu irmão é o Dino Santana, que participou de quase todos os filmes dos Trapalhões, foi assistente de direção na Globo. Então, eu e meu irmão, velando meu pai lá atrás, a gente entrava no picadeiro, rindo, fazendo o público rir, palhaçada, e quando a gente virava, a gente estava chorando. Quer dizer, parece brincadeira, o pessoal fala, mas às vezes o palhaço está chorando e fazendo o público rir. Isso aconteceu comigo, eu senti isso na minha pele. Tem que esconder a dor. Tem que esconder, tem que esconder. E lembrando sempre das coisas que meu pai dizia: tem que se respeitar o público. O público tem que ser respeitado. Você consegue se imaginar, Dedé, sem o palco? Vivendo sem o palco? Menina, engraçado, eu queria ser piloto de avião. Sério? Ia colocar, as pessoas que estivessem tensas no voo iam ter motivo para sorrir. Eu queria ser piloto de avião, meu sonho era ser piloto de avião, né? Mas como o dinheiro que a gente ganhava não dava e não daria para seguir estudo, essas coisas. Eu estudava 1 mês, 2 meses em cada escola, em cada cidade, né? Eu tirei diploma lá em Feira de Santana, numa cidadezinha, na época era uma cidade pequena. Depois meu pai falou: vou parar em São Paulo para eles estudarem, né? E nós paramos em São Paulo. Eu fui morar ali na Vila Mariana, e ali eu estudava, trabalhava no circo. Isso aí me trouxe um prêmio mais tarde. Porque assim, eu fui verdureiro, de verdura na rua, fui engraxate, ajudante de mecânico, sou cortador de camisa e infestador profissional. Quem trabalha com camisa sabe o que eu estou falando. Eu fiz um pouco de cada coisa na vida. E eu me lembro que uma vez o Arrelia, que era o grande comediante na época de São Paulo, ele entrou para a televisão.
E toda sexta-feira tinha que alguém substituir ele. Quem substituía ele era o Dedé. Então, põe o Dedé, que o Dedé sabe todas as peças, eu decorava tudo, sabia. E eu entrava e o público não ria igual. E aquilo mexia com a minha cabeça. E eu chamava o meu irmão e falava, vem cá, o meu público ri tanto com ele nessa cena e comigo não ri igual. Meu irmão falava, às vezes você não pegou o tempo da piada, a piada tem um tempo, ele tem o tempo dele, essas comédias são escritas para ele, você precisa ter paciência, vamos indo, vindo. Eu estava quase desistindo de substituir ele. Chegou um dia lá, eu entrei, cheguei correndo, que eu vim da fábrica, pegava acho que 3 conduções e tal, cheguei, o espetáculo já estava começando, eu entrei correndo e o público ria muito. Eu fazia uma careta, o público ria. Aí quando terminou, eu falei, ô Dino, você viu, o público nunca riu tanto comigo, eu estava feliz. Falei, você viu, eles riram de todas as piadas que eu fiz hoje. Ele falou, você não esqueceu nada, não? Eu falei, esqueci? O quê? De pintar a cara, você não pintou a cara. Eu falei, caramba, eu na pressa, corri e entrei de cara limpa, só botei a roupa, o chapéuzinho e tal. Olha só. É porque depois ficou explicado, eu fazia muita careta, eu era... fazia muita careta e com a cara pintada não aparecia. E o público aí vendo minhas caretas ali de cara limpa, aí começavam a rir mais, né? Aí nunca mais eu pintei a cara. Aí eu passava só um vermelhinho aqui um pouco, uma boquinha e entrava normal, né? E aí eu ganhei um prêmio da Gazeta Esportiva de São Paulo como o primeiro palhaço de cara limpa do Brasil. E que legal poder contar todas essas histórias, né, Dedé? É verdade. A gente, às vezes, tem a sensação, né, ou se prega isso de forma geral, de que a pessoa que estava na televisão, que estava fazendo sucesso na televisão, sempre teve uma vida fácil, sempre ganhou rios de dinheiro. E, na verdade, a sua vida é de altos e baixos e de muito sofrimento, né? Eu e o Renato mesmo Muita penamos relação. muito no começo. Não foi brincadeira, nós fomos mandados embora da televisão. Eu e o Didi, a gente lutou muito, mas a gente não desistia. O Renato tem uma vantagem, ele escrevia muito bem. Agora ele está meio preguiçoso, mas ele escrevia muito bem humor. Aí eu misturei aquelas coisas que ele escrevia com o meu humor de circo. Eu falava, não, aqui a gente pode fazer mais isso, cair, aqui a gente pode escorregar, aqui. Mas como é isso? Vem cá, vamos lá. E eu explicava a ele como era, e com o texto dele, que era muito bom, foi como a coisa aconteceu. Dessa trajetória toda, tem algo de que você tem algum arrependimento? Tenho. Eu tenho. Eu nunca soube administrar a minha vida, a minha carreira, a minha vida particular, né? Coisa que o Didi é mestre, ele faz muito bem. Ele é advogado, sabia? Ele é advogado. E ele sempre teve a cabeça assim, sabia exatamente onde ele ia gastar, o que ele ia fazer, o que ele não vendia uma coisa, que ele falava, não vou vender essa coisa, amanhã eu vou precisar dela. Não vendo, eu vou comprar outra, essa eu não vou vender. Ele era muito centrado. Muitas vezes eu chegava para ele e falava, Renato, isso, assim, assim. Ele falou, não, rapaz, não faz assim não, Dedé, faz assim, assim, assim. Aí eu fazia o contrário, aí quebrava a cara, entendeu? Eu nunca soube administrar a minha vida particular, a minha carreira, nada. E agora? Você acha que já consegue administrar bem ou Mesmo, ou ainda vai batendo, dando uns murrinhos em ponto de faca? Hoje tem minha mulher que fica batendo em cima de mim. Eu sou casado com uma lemoa, né? Olha só. Cristiane Bublitz. E ela é do rigorosa. É durona. E qual o projeto que ainda tem vontade? Eu tenho uma filha também que é atriz, eu não sei se você sabe. Não, quem é? A Yasmin Santana. Ela está nesse filme aí, Repartição do Tempo. Ela fez Shaolin do Sertão, que ganhou o prêmio agora. E ela faz uma peça que está onde vai, lota teatro e bota cadeira extra e dá sessão extra, que chama Violetas na Janela. Ela está indo muito bem nessa peça. Agora vai Portugal, Espanha, sei lá, vai viajar, até com o coração na mão, que ela vai viajar fazendo essa peça aí. A veia artística passou. Mas eu não queria nenhum metido nisso, né? Você tem uma relação muito forte com seus filhos. Ela foi escondida de mim. Foi escondida? Escondida, ela fez tudo escondido. E aí, quando eu soube, fiquei muito brabo, porque ela falou que estava estudando para advocacia e tal. E aí, eu tenho uma filha que é psicóloga lá em Itajaí,
E aí essa filha, que é psicóloga, falou, ô pai, tem a peça dela hoje, vai assistir, eu não queria ir. Ah, pai, não faz isso e tal. Acabou me convencendo, eu fui assistir a peça. Aí eu sentei assim na quarta fila, né? Aí a minha filha, a outra, veio e falou, ela está tremendo lá dentro, porque você está aí. Quando terminou a peça, uma filha falou, vamos lá falar com ela? Eu falei, vamos. Ficou aquele suspense, né? Aí eu olhei para ela, ela ficou olhando para mim assim, eu falei, minha filha, você não tem que fazer outra coisa, não, você tem que fazer isso mesmo. E quais os projetos que ainda tem pela frente? Eu tenho um sonho de fazer um filme que eu escrevi que chama O Tribunal. Mas ali não tem nada de cômico, é um papel sério do começo ao fim. Mas tem, como esse palhaço, umas tiradas que ele dá assim cômica. Eu escrevi isso já tem uns 6, 7 anos e eu tenho vontade de fazer esse filme. A ideia da história é... Ele tem 3 irmãos, né? E ele é o mais velho. O pai morre bêbado na rua, vai bêbado. E aí, quando o pai morre, ele assume a responsabilidade da casa e ele consegue formar os irmãos. Quando os irmãos estão formados, ele aí começa a beber, cai na mesma coisa do pai dele, a beber, e numa briga num bar, em defesa própria, ele mata um cara e é condenado. E o filme começa aí. O filme começa, ele está no tribunal, quando o pessoal descobre que o advogado de defesa é o irmão dele que está no tribunal. Eu quero ver se eu não morro sem fazer esse filme aí. Não, a gente ainda vai ver muito trabalho de Dedé. É que o meu personagem no filme tem 70 e poucos anos, né? E eu já estou com 80. Olha, mas tá dando show de disposição aí, muita gente muito mais nova do que isso. Uma coisa é fato, você nunca teve medo de desafio nem da vida, né, não, Dedé? Nem de trabalhar, sempre trabalhei muito. Eu nunca tive medo de trabalhar, né? E eu sei lá, cara, eu acho que eu herdei isso muito da minha mãe. Pensa em aposentar? Eu penso em morrer no picadeiro, eu quero morrer trabalhando, né? Não penso, não. Dedé, muito obrigada por essa conversa. Ah, já? Já passou também tão tem que rapidinho, trabalhar, né? né? Tem que trabalhar, Eu tenho tem que trabalhar, tem que deixar você se arrumar. Eu que agradeço o fazer seu maquiagem. carinho e espero que eu não tenha falado demais, que eu falo Nossa, muito, né? Eu queria poder ficar aqui umas 3 horas, ouvindo tantas histórias que eu sei que você tem para contar. Tem coisa para contar. Se eu começasse a contar coisa dos Trapalhões, não ia parar mais. Até amanhã de manhã. Tá bom, muito obrigado. Gente, obrigado por você ter me dado essa coragem de continuar fazendo hoje. As tuas palavras para mim me encorajou a continuar fazendo essa peça e vou tentar fazer melhor. Dedé, muito obrigada. Obrigado a você. Feliz mesmo.